Olá, gente, tudo bem? Tudo ótimo com vocês? Comigo está tudo ótimo. Eu gostaria de falar para vocês que eu estou adorando os comentários dos vídeos. Estou assim super satisfeita, super contente. Só tenho que agradecer, gratidão sempre a todos vocês. E eu queria pedir para vocês continuarem aí curtindo os vídeos, né? Quem ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. A gente fala sobre beleza, bem-estar, a gente fala um pouquinho sobre saúde e aí a gente vai fazendo uma troca bem legal aqui no canal, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre epilação, sobre depilação, né? E a respeito desse assunto, a gente vai falar hoje quais os tipos que tem de depilação, né? Qual o melhor método, a melhor técnica. Então, de acordo com cada tipo, tem uma técnica diferente. E aí, qual que causa menos dor? Você sabe? Então, eu vou dar todas as dicas, vou falar sobre esse assunto com vocês, que eu tenho aí mais de 30 anos de profissão, e aí a gente consegue fazer uma troca legal e eu passar as informações aqui para vocês. Vídeos novos, o que vocês gostariam que eu falasse, deixa aqui nos comentários, manda sugestões que são sempre bem-vindas, tá bom? Vamos lá, vamos começar a falar então? A epilação, né, ela evoluiu muito, tanto é que a gente hoje fala epilação. Não que depilação esteja errada, né? Só que ficou assim um nome separado. Como tudo muda, como todas as coisas mudam, depilação a gente fala que é o ato de cortar o pelo e não arrancar pela raiz, com lâmina, né? E tudo mais. E a epilação, que nada mais é do que epilar, arrancar o bulbo ali, todo o fio direto do bulbo ali onde fica o folículo piloso, né? Então esse é o ato de arrancar pela raiz. Essa é a diferença que todo mundo fica aí se perguntando e fica com tantas dúvidas. Bom, mas falando sobre os tipos de epilação que nós encontramos hoje, a gente sai, muitas vezes a gente vê vários nomes. Então tem lá a epilação método hidrossolúvel, né? Método espanhol, método com cera quente, método com cera fria. São tantas as opções que às vezes a gente fica perdido e não sabe qual a melhor opção para a nossa pele e qual a melhor opção para o nosso pelo ali, para realmente ter o efeito desejado. Qual que é a mais rápida? Então tudo depende também da forma que você quer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bom aqui para vocês. Se você não tem muito tempo, se você quer fazer uma depilação muito rápida e você quer entrar num lugar que seja uma depilação expressa, né, como o nome diz, e você entra e já quer sair de lá muito rápido, você tem que procurar esses centros grandes de depilação que trabalham com a depilação expressa, que nada mais é do que a técnica do método espanhol, porque ela já vem, já aplica a cera na perna toda, né, de uma praticidade, uma facilidade muito grande, né? E muito rapidamente ela faz ali a sua epilação, né? A epiladora ela tem essa prática muito rápida de fazer a epilação no método espanhol. Isso para quem não tem tempo é excelente porque os centros de epilação você não precisa marcar a hora. Você decidiu fazer a sua epilação, você chegou lá e fez. Agora, se você é aquela pessoa que já é mais tranquila, que tem um tempo extra, que gostaria de fazer uma epilação mais calma, que quer ali ter um momento seu de epilação, um momento onde você vai num salão, onde você faz outros procedimentos ou mesmo numa estética, aí você pode procurar uma tradicional, que é quando a gente utiliza aí a cera Rolon nas pernas, pode utilizar a cera quente em regiões mais sensíveis, né? Procura aí algumas opções, porque nós temos hoje inúmeros tipos de cera. Então, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos a cera de baixa fusão, que é uma cera que geralmente ela é mais cremosa, né? Que geralmente é a branca, de chocolate branco. Temos aquelas cor-de-rosa, verde clarinha, que aí são as ceras cremosas. Ela tem uma cremosidade, ela tem uma textura diferente. Essas são de baixa fusão. Por que é baixa fusão? Quando a gente diz assim, é baixa fusão, Neuza, o que significa? É porque ela derrete com uma temperatura menor, ela se mantém com essa temperatura menor, então ela tem menos quente a sensação na própria pele, então você não tem aquela sensação tão quente na pele, né? E isso é interessante porque às vezes a gente fica com medo daquela temperatura muito quente causar alguma lesão na pele.
E isso é um outro fator importante. Quando a gente busca uma profissional, hoje a gente sabe que o mercado ele tá assim. Antigamente as pessoas nem faziam curso, elas se metiam a fazer epilação, iam lá e ia tentando, às vezes dava certo, às vezes não dava, às vezes deixava a cliente ali machucada e tal, e não tinha uma responsabilidade. Hoje não. Hoje a gente tem essa responsabilidade. Hoje a depilação é uma profissão regulamentada, então nós temos sim a responsabilidade com o próximo, né? Então hoje é muito difícil ter aí no mercado, ter aí trabalhando uma profissional que não seja qualificada. Então a qualificação dessa profissional é essencial para que ela realmente esteja ali pronta para fazer a epilação e saber resolver qualquer intercorrência, qualquer problema que venha acontecer. Então isso é importante quando você procura. E se você é profissional, você tem que estar sempre atualizada. A atualização, buscando novas técnicas, mesmo que você não vá trabalhar com novas técnicas, mas pelo menos para você ter o conhecimento, porque o conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, não é verdade? A gente aprende, a gente conhece, a gente fala com propriedade, e essa propriedade, esse conhecimento que a gente tem, é uma coisa que a gente leva para a vida, porque chegou uma cliente, ela vai perguntar de outras técnicas, de outros métodos, você vai poder comparar e você vai poder falar quais as vantagens de um e quais as vantagens de outro, não é verdade? Então quando a gente fala da epilação tradicional, que é aquela mais tranquila, que a pessoa faz com um pouco mais de calma, mais tranquilidade, também é uma boa opção para aquelas pessoas que estão mais tranquilas naquele momento, né? Se ela deixa para fazer mais no final do dia, quando ela está mais tranquila, ou mesmo num sábado, ou mesmo no final de semana. Então a gente sabe que tem aí opções para todos, né? Nós temos também a epilação com linha, que é uma epilação um pouquinho dolorida no início, que as pessoas não conhecem direito, mas assim é fantástica, principalmente para facial, para a região de axila, por exemplo, sobrancelhas, né? Que as pessoas fazem bastante o design de sobrancelhas na linha, e ela dá um resultado fantástico, porque além da linha arrancar o pelo pela raiz, ela dá um acabamento e ela consegue pegar aqueles pelos mínimos, aqueles bem pequenininhos, que a gente muitas vezes tem dificuldade na cera. Porque a cera ela precisa ter uma aderência ao pelo para uma puxada precisa, para que esse pelo ele saia ali da raiz, né? Então aqueles pelos menores, aqueles pelos pequenininhos, a cera não consegue aderir tão bem. Por quê? Porque não dá o tempo dela estar aderindo ao pelo e puxando totalmente pela raiz, né? Mesmo porque ela precisa de um arranque, de uma força maior. Né? Então a gente sabe que tem essa diferença. E já na linha você já consegue esse resultado muito mais satisfatório. Há quem utilize a linha também para fazer o acabamento, ao invés de utilizar a pinça. E é uma excelente opção. Então eu acho que a linha e a cera andam juntas. A gente precisa estar trabalhando sempre com as duas opções. Aí nós temos também aquelas pessoas que só trabalham com a cera hidrossolúvel. Mas o que é uma cera hidrossolúvel? É diferente? O que ela tem de diferente? A primeira coisa é que ela é hidrossolúvel, que ela é solúvel em água. Então, por exemplo, eu fiz a epilação da minha cliente, se eu venho com um paninho úmido, eu limpo a minha cliente toda, ela não vai ficar grudenta, não vai ficar pegajosa, aquela cera, aquelas craquelinhos, né? Aqueles pedacinhos ali grudando ali na roupa. Então, você vai evitar isso. E tem sim a opção da hidrossolúvel, que é uma opção muito boa, que é uma forma muito boa de se trabalhar e que a pessoa faz o atendimento também tranquilamente. É uma cera que ela parece um mel, na verdade ela é feita com mel, e aí ela é aplicada na pele com a espátula e vem com o papelzinho e puxa. Há quem use aquele refil Rolon, acondiciona essa cera hidrossolúvel dentro do refil Rolon para ter uma melhor facilidade na hora de espalhar, na hora de fazer a aplicação, e depois faz o descarte normalmente do aparelhinho. O que é importante observar? Os descartes também. Cera vai para o lixo, descarte de tudo que é descartável é para o lixo. Isso é uma forma da gente saber que está sendo utilizado ali o produto 100% descartável, sem nenhum tipo de reutilização.
tá? Nós temos também aquela cera pasta grega que tá usando agora, que o pessoal conhece, que tá assim meio que novidade, que esteve um tempo lá atrás, funcionou muito bem, depois ela ficou assim meio sumida do mercado, agora voltou novamente, que é aquela cera que parece uma bolinha, a pessoa vai depilando toda a perna, toda a região com aquela bolinha de cera. Ela também é uma cera no sistema hidrossolúvel, também é uma outra opção. E aí vem o laser, né? Vem a luz pulsada, que são técnicas diferentes também. O laser é uma coisa, ele é mais definitivo. A luz pulsada, ela tem uma duração menor, porém ela precisa de mais sessões, mas também ela tem um valor aquisitivo ali, uma forma de pagamento mais barata. Então quem trabalha com luz pulsada sabe que consegue fazer um valor menor. Por que o laser é tão caro? Uma que o aparelho é muito caro e outra que ele tem tempo também de utilização, né? Tudo tem aquele gasto, né? Manutenção, um monte de coisa. E o laser, ele só pode ser aplicado por médicos. E o luz pulsada não. Luz pulsada já a própria epiladora faz o treinamento e pode trabalhar com a luz pulsada. Então nós temos muitas opções hoje no mercado, nós temos conhecimento, nós temos aí coisas que vêm sempre evoluindo. Nossa, sem falar em cera, gente, como tem ceras diferentes no mercado, como a gente tem opção hoje de compra, opção de renegociar, opção de conhecer novas formas de epilação com novos tipos de cera. Deus, mas a cera ela vai diminuir a dor? Ela vai tirar ali a dor da epilação? Como que funciona essa cera anestésica? Gente, isso é simplesmente, como que eu vou dizer, você vai trabalhar o psicológico da pessoa. A gente não tem alguns cheiros que deixa a gente um pouco mais calma, que você coloca ali, dá um relaxamento e tal? Então é mais ou menos isso. A cera, ela não tem o poder de entrar lá no bulbo, lá dentro, onde fica preso o bulbo, onde tem as terminações nervosas, onde tem toda a corrente sanguínea, para anestesiar. Não dá tempo desse procedimento acontecer. O que a gente faz é a epilação normal. O que muda? Muitas vezes a profissional, que ela tem uma mão mais leve, que ela faz uma puxada que não é tão agressiva. Muitas vezes o tipo da cera também, porque essa é uma cera mais dura, uma cera mais rígida, uma cera que se quebra, a pessoa acaba sentindo mais dor, né? E se é uma cera mais maleável, mais macia, que não deixa a pele aquela coisa rígida, ela vai sentir bem menos dor. Então tudo isso são assim coisas que a gente tem que pesar na balança. Cursos também, se a pessoa quer se aprimorar, quer se aperfeiçoar, quer procurar. Eu dou curso, tá, gente? Se alguém quiser depois falar comigo, pode me chamar aqui embaixo. Eu deixo depois o meu número, o meu telefone, e vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp. Mas, independente disso, eu quero que vocês procurem e vejam a melhor técnica, a melhor forma de epilação. A gente sabe que dor é uma coisa que não tem como fugir. A epilação ela tem que ser o mais tranquila possível, ter uma profissional mais tranquila possível para que você tenha aquele momento que não seja tão sofrido, né? Porque acaba sofrendo um pouquinho, principalmente na região íntima, que os pelos são mais grossos. E muitas vezes tem a questão de foliculite, então tem todo um preparo, uma higienização da pele, um cuidado que é importante para evitar tudo isso. Então a gente precisa sim estar sempre ligada aí no profissional, se especializando, procurando sempre mais e mais, né? E sempre se atualizando. E aí, tirei todas as dúvidas de vocês, acho que a gente falou bastante sobre a epilação. A epilação, ela é sim hoje uma coisa que está todo mundo aderindo, tanto homens quanto mulheres. Não tem mais essa coisa que antes era muito focado, tinha muito tabu, hoje não tem tabu nenhum, todos se depilam, mesmo porque é um ato de higiene, de cuidado com o corpo e que é importante. Então, fica aqui essa dica maravilhosa para vocês, eu espero que vocês
tenham gostado. Gratidão sempre a todos. Não esqueça, se inscreve aqui no canal, fica sempre aqui comigo. Aciona o sininho que você vai ter notificação de todos os vídeos novos, né? Entre outras coisas que eu sempre tô aqui falando com vocês. A gente vai ter lives também, que eu vou estar proporcionando aí pra gente fazer uma discussão bem gostosa, tá bom? Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.